tensão lá nos Estados Unidos. Existe ali um clima tenso entre o estado do Texas, que faz fronteira ali com o México, e o governo central, o governo Biden, para atuar na fronteira, né? O Biden queria que você tivesse ali uma atuação menos enérgica nesse controle da fronteira, tirar o arame farpado que existe ali. O governador do Texas foi irredutível, falou que não ia fazer isso. Outros estados no entorno acabaram também aderindo a essa causa do Texas. Já temos mais da metade dos estados americanos do lado do Texas nessa disputa. E aí eu queria ouvir primeiro do deputado Luiz Felipe como é que ele está acompanhando isso. Ele conhece muito bem também os Estados Unidos. E principalmente para a gente entender como é que funciona isso, né? Para o brasileiro pode ser um pouco difícil de entender. Como assim um estado meio que declara guerra ao governo central, né? Esse federalismo americano que eles têm lá e que para nós é algo que parece muito distante. Qual que é o resumo aí da tua análise sobre essa situação lá nos Estados Unidos? Muito bem. O governo federal dos Estados Unidos tem a competência de definir cidadania. Isso é competência do poder federal. No entanto, a defesa de fronteira ela é delegável também aos estados. Então, os estados têm uma competência secundária de defesa de fronteira. Essa, a priori, é das Forças Armadas. Claro que tudo isso que eu estou dizendo, as Forças Armadas norte-americanas não existe na Constituição. Isso é uma questão criada em lei. Criada em uma série de autarquias que foram criadas para dar sustentação às Forças Armadas norte-americanas, que elas não existem na Constituição norte-americana, tal qual ela foi primeiramente escrita. E nem depois, não houve emendas criando as Forças Armadas. Então, não há orçamento necessário para isso. Então, há uma delegação também para controle de soberania, e era assim no início. Lembrando que a independência dos Estados Unidos, 1776, ali não foi formada uma federação. A federação foi formada 12 anos depois, mais ou menos, com a Constituição. Então, antes, durante praticamente 10 anos, era uma confederação de estados, em que os estados tinham sua própria moeda, suas próprias forças armadas, forças de defesa, suas próprias regras, constituições independentes. Então, a Constituição norte-americana ela vem de um acordo dos estados para criar um poder central. Então, esse poder central, naquela época, nunca imaginou que fosse ter o poder central que ele tem hoje, que hoje ele está exercendo. Então, ele está fora da Constituição. É isso que o governador do Texas está dizendo para o presidente norte-americano. Ele fala assim, você está agindo de forma inconstitucional. Nós temos aqui a prerrogativa de defender o nosso território, nós podemos até nos emancipar, se for o caso. Então, isso também está, de certa maneira, previsto, né, nesse contexto constitucional. Claro que eu não prevejo isso. Agora, o problema da imigração, onde é que se sente? Que é uma política federal, é um norteamento federal. No entanto, os estados que estão sofrendo com a imigração, a responsabilidade é do governador local. Então, os governadores que tomam essas decisões e que têm livre-arbítrio para poder executar ordens às suas forças nacionais. E ali tem forças nacionais que são reservistas, que são locais no Texas, que são mobilizados em caso de calamidades, em caso também, como estamos vendo aí, de uma invasão, como muitos deles colocam. Então, é isso que a gente está vendo. Estamos vendo uma crise do federalismo norte-americano. Por quê? Os democratas não gostam do federalismo. Eles querem fazer planejamento central. Querem fazer o que o Brasil está fazendo. Colocar todo o poder em Washington, assim como Lula quer colocar todo o poder em Brasília, para que, de Washington, eles governem todos os Estados Unidos. Não é isso a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é bem clara. O quarto poder norte-americano é o federalismo. Executivo, legislativo, judiciário, federal. O quarto poder, que limita o poder federal, chama-se federalismo. E quem governa efetivamente os Estados Unidos são os governadores. O presidente não governa o território. A priori, o cargo do presidente foi feito mais para diplomacia, relações exteriores e guerras externas, ou seja, da fronteira para fora. Esse foi o intuito de criar o cargo do presidente no início da formação dos Estados Unidos. Então, o que o governador do Texas está fazendo tem toda a legitimidade. E vários governadores de estado que pensam da mesma maneira, pensam de uma maneira efetivamente federalista, eles estão vindo ao encontro do governador de Texas e formando aí um grande frente para defender a Constituição norte-americana e as prerrogativas do governador de estado.
Então, é isso, em suma, o que está acontecendo. Então, eu também acredito no federalismo, acho que é de suma importância que aqui no Brasil tenhamos um federalismo de fato. Nós estamos vendo, com essas reformas tributárias que passaram no ano passado, nós estamos criando um Estado unitário que já estava insinuado na nossa Constituição de 88. Lembrando que a primeira Constituição federalista do Brasil foi 1891. Só que desde então, a autonomia dos estados do Brasil nunca de fato aconteceu. Houve oligarquias que tomaram conta do poder central e é esse o modelo que a gente vê até hoje. Só que com o atual governo, eles querem centralizar ainda mais para praticamente erradicar o poder local, que são rivais políticos das suas políticas públicas que eles querem comandar, mandam os militares do centro para fora. Temos que evitar isso a todo custo. Pois é. Vamos ouvir agora o relato de quem está lá. Leandro Ruschel, que está na Flórida, né? E está acompanhando de perto. E essa questão migratória também deve ter um peso muito grande na eleição desse ano, né? Que vai ter ali a tentativa de reeleição do Biden. O Trump, ao que tudo indica, será o candidato republicano. Como é que você tem acompanhado tudo aí, Leandro? Bom, eu vou tentar fazer uma síntese aqui, porque esse é um assunto tão complexo e longo que a gente podia ficar o programa inteiro falando só nisso. Mas basicamente, né, só adicionando aí ao que o Luiz Felipe já colocou muito bem, os estados americanos, eles funcionam como se fossem países. Por exemplo, aqui na Flórida, né, tem o Congresso da Flórida, tem a Câmara e o Senado da Flórida, tem a Suprema Corte da Flórida. Os estados definem as suas leis, em muitos aspectos eles definem assim os detalhes, que no Brasil seria possível fazer só a nível federal. E para unir esses estados, a Constituição americana teve que ser ratificada. E essa Constituição dá garantias aos estados. E é um pacto, digamos assim, entre os estados para que o país possa funcionar. O que o Greg Abbott está colocando, inclusive na sua carta, defendendo as medidas, é que o governo Biden rompeu esse pacto ao deixar de proteger as fronteiras americanas, incluindo aí a fronteira do Texas. Está lá, né, no artigo 4º, se eu não me engano, parágrafo 4º, que os Estados Unidos são responsáveis, a federação, né, melhor colocando, o ente federado, o governo central é responsável pela defesa das fronteiras. Então, o Greg Abbott está colocando o seguinte, olha, você, governo central, não está cumprindo o que nós acordamos lá, né, na retificação da Constituição. Então, eu, governador do Texas, eu tenho uma obrigação, pela Constituição do Texas, de proteger os interesses dos cidadãos do Texas e, inclusive, as fronteiras do Texas. Então, eu estou assumindo a defesa dessa fronteira. Por que acontece? Só para o pessoal de casa nos entender. O governo Biden modificou a forma de lidar com a imigração ilegal, né? Eles fizeram duas coisas. Eles acabaram com duas políticas que o Trump havia adotado. Primeiro, a política do Stay in Texas. A Constituição americana, as leis americanas permitem que você entre nos Estados Unidos e você peça proteção contra perseguição, né? O chamado asilo. Então, se você teme pela sua vida no seu país de origem, se você está sendo perseguido politicamente, por algum motivo, os Estados Unidos dão asilo. Mas o governo Trump adotou a seguinte política, ok, a gente vai ouvir o teu caso aqui de asilo, mas você vai esperar lá no Texas a gente decidir se você tem direito ao asilo ou não. Porque, inclusive, a legislação internacional diz que quando você entra num país, o primeiro país que você entra saindo do seu país é o país que você deve pedir asilo. E não pedir para um terceiro país, né? Porque a maioria dessas pessoas não estão, de fato, correndo risco, né, e tem direito ao asilo. Estão usando isso como uma desculpa para entrar no país ilegalmente. Então, o fato de deixar as pessoas no México para avaliar esse pedido já desincentivou a imigração em 90%. Segundo, o governo Trump detinha essas pessoas e esperava até a decisão, se o cara realmente entrou, já está dentro dos Estados Unidos, a decisão de uma corte de imigração para ver se ele tinha direito do asilo ou não. Ou seja, o sujeito não era solto nos Estados Unidos como o Biden está fazendo. Ele ficava preso. Então isso desincentivava a entrada nos Estados Unidos, porque se você tem que esperar anos, né, até a decisão lá do asilo, você não vai entrar se de fato você não tem um pedido de asilo real, né? O que o Biden está fazendo é pegar esse pessoal,
a guarda da fronteira virou uma guarda que, na verdade, simplesmente pega, cadastra essa pessoa e larga. Essa pessoa recebe uma cartinha que vai ter que comparecer a uma corte migratória lá em 2031 pelo volume, né? São 7 milhões de pessoas que já entraram durante a administração Biden ilegalmente e não vai aparecer nunca. Ainda ganha um celular, ganha um dinheirinho, né? E é solto nos Estados Unidos. Então, obviamente que isso é um incentivo para trazer mais gente. Agora, por que o governo Biden, ou os democratas, porque não dá para falar em governo Biden, né? O Biden já tem problemas sérios de saúde, não consegue nem mais ler um teleprompter, né? Tem claro estado aí de degradação mental, né? Por que os democratas querem fazer isso? Eles querem importar eleitorado. Eles acreditam que vão colocar um monte de ilegal para dentro. Em algum momento eles vão ter maioria no Congresso para passar uma nova lei migratória que anistie esses crimes de entrada ilegal. E aí, da noite para o dia, eles têm milhões a mais de eleitores. Esse é o plano, né? E obviamente que esse é um plano de destruição dos Estados Unidos de dentro para fora, porque você não tem mais um país se você não tem fronteira, se você não tem controle. 7 milhões de pessoas é muita gente em 3 anos. Então esse é o plano dos democratas. A esquerda em qualquer lugar do mundo, né, trabalha a fim de alimentar o seu projeto de poder. O projeto de poder é esse. E hoje saiu algo que é uma polêmica ou um escândalo de grandes proporções. A ONU ajuda a financiar esses imigrantes ilegais. Mais de 300 e poucos milhões de dólares da própria ONU para ajudar essas pessoas a emigrarem para os Estados Unidos, em conjunto com várias ONGs que são ligadas à esquerda, que facilitam a ida de pessoas para os Estados Unidos. Ou seja, é aquele plano dos globalistas, né? Vamos enfraquecer os Estados Unidos para a esquerda americana entregar a soberania americana para essas elites globalistas, para esses órgãos multilaterais, né? Então, obviamente que a direita está indignada, só que agora, aí vem a questão que você falou, o eleitorado de esquerda talvez seja o fiel da balança no curto prazo, porque esses ilegais estão indo para Chicago, estão indo para Nova York, estão indo lá para a Califórnia, e está gerando uma situação de crise humanitária. Em Nova York as pessoas estão na rua, estão lá defecando nas ruas de Nova York, estão tirando alunos de escolas públicas para colocar esses imigrantes, e aí essas mães estão lá protestando. E saiu uma pesquisa ontem da CBS que mostra que 62% do eleitorado americano é favorável à política mais dura de imigração. Por quê? Porque, novamente, né, é muito bonito ficar fazendo discurso, né, de manter portas abertas para esses imigrantes ilegais, só que agora está doendo o sapato desses mesmos eleitores que aprovaram essas políticas. Então agora todo mundo está ficando contra. E os republicanos, por questão ideológica de ser contra essa imigração ilegal e por oportunidade eleitoral, já que o eleitorado está a favor de medidas mais duras, querem querem colocar, né, essa situação como o principal debate para as eleições presidenciais, né? Então, basicamente, é isso que está acontecendo por aqui. Muito bom, belo contexto aí, belo resumo de toda a situação lá, né? Como eu disse, esse caso não está tendo tanta repercussão aqui no país, ainda mais com tantas notícias locais, né? Além disso. Então é muito bom a gente ter aí o Leandro trazendo lá dos Estados Unidos essas informações. Ricardo Gomes, e algo até que o Leandro falou, né? Essa questão do federalismo e tudo mais. O próprio nome do país, né? São os Estados Unidos da América. Então os estados, em tese, têm muito poder. Ao longo do tempo isso foi se perdendo, mas a essência da Constituição americana é justamente esse poder local, né? Começa ali na cidadezinha, vai crescendo, só depois é que o governo central entra em ação. Isso foi se perdendo ao longo do tempo? Foi. Inclusive, se você ler a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é o documento fundacional do país, começa assim, uma declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América, the 13 United States of America, ou seja, eram 13 estados, que eram as colônias, que se uniram na América. A soberania estava em cada um desses estados, e parte disso sobrevive até hoje. Em bom grau, os estados têm autonomia, né? O Luiz Felipe falou isso, para estabelecer a sua lei, o Leandro também. Por exemplo, o porte de armas é regulado de forma diferente de estado para estado. Até a política criminal não necessariamente
o Código Penal, mas a política criminal. Tem estados que escolheram não processar mais criminosos por furto de pequeno valor. Isso está acabando, por exemplo, com a Califórnia. Mas a verdade é que esses governadores têm boa parte do que a gente considera a soberania, né, para exercer localmente. E o Texas, o governador marcou uma posição, inclusive ele manda de ônibus para outros estados esses imigrantes ilegais. Quer dizer, pô, tem estados aí que defendem que eu não posso botar arame farpado na fronteira. Então tá, tudo bem, mandou mais de 90 mil, ele paga o ônibus, tá? Então manda para Nova York, manda para Chicago, diz assim, fiquem vocês então com esse pessoal. Aí a cidade de Nova York, depois de receber mais de 33 mil imigrantes ilegais que o governador do Texas pagou a passagem, agora Nova York está processando as empresas de ônibus que levaram esses imigrantes para dizer, ó, para de mandar gente, né? Mas esse conflito ele não acontece há muito tempo nos Estados Unidos, né? Tem dois momentos muito marcantes. Obviamente, o maior é a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, em que o tema era principalmente a manutenção ou não da escravidão, e o país entrou em guerra, e a União se manteve mesmo quando estados do Sul queriam se separar, né? Neste caso, o curioso é que o Lincoln era um republicano, né? E ele manteve a unidade do país e extinguiu a escravidão, ao contrário da maioria democrata que queria a secessão e a manutenção da escravidão. Então, essa é o primeiro momento. O segundo, em 1957, depois de uma decisão histórica da Suprema Corte, o caso Brown, famoso, em que a Suprema Corte americana ela diz que os estados não podiam segregar alunos negros e brancos, não poderiam ter escolas apenas para negros, e apenas para brancos, obviamente, né? Então, no Arkansas, uma escola chamada Little Rock, o governador colocou a Guarda Civil, a Guarda Nacional, para evitar que os alunos negros pudessem entrar na escola de Little Rock. E naquele caso, o presidente era o Eisenhower. Eisenhower fez uma intervenção na Guarda Nacional no estado do Arkansas, né? Fez uma nacionalização, a federalização dessa guarda, e para garantir então que esses alunos pudessem entrar e assistir. Então esse pode ser um caminho agora para o Biden, seria federalizar a Guarda Nacional do Texas, que está levantando essas barreiras físicas, arame farpado, para evitar o ingresso de ilegais. Mas isso, primeiro, requereria que o Biden tivesse força suficiente para enfrentar o governador do Texas. Segundo, agravaria ainda mais uma crise de imigração que o Leandro já falou. Os números são assustadores, é o recorde histórico de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos. Sacrificaria ainda mais essa questão eleitoral, ou seja, os democratas estão trocando voto no presente pela aposta de ter um voto do imigrante no futuro. Só que isso sacrificaria de vez essa corrida eleitoral de agora. Então esse é um conflito. A maioria dos estados, o Leandro já disse, apoiaram o Texas. O que é que vai acontecer? Então, nos próximos passos, ou o Biden dá um passo para trás, ou o Biden dá um passo para frente. Se ficar como está, ele foi humilhado pelo governador do Texas, e talvez essa até seja uma alternativa. O Biden escolha ficar em silêncio e os imigrantes escolham outros estados para entrar, evitando o Texas, né? Agora, eu tive há pouco no Texas, e você encontra adesivos nas portas das lojas dizendo assim: Don't California my Texas, né? Não transforme o meu Texas na Califórnia. Essa é a diferença hoje. E lembrando, né, que tem uma migração interna lá de cidadãos americanos fugindo de Nova York para a Flórida, ou seja, sai de um estado democrata para um estado republicano,
e fugindo da Califórnia para o Texas, né? Então o povo está votando com os pés, está indo para os estados onde os democratas ainda não fizeram essas sandices. E só uma breve nota sobre a Maria Corina Machado. Eu tive várias vezes com ela, o partido dela, o Vente Venezuela, é membro da Rede Liberal da América Latina, que eu presidi. Tive com a filha dela num evento em que íamos entregar um prêmio para a Maria Corina e ela já estava com o passaporte cassado. Ou seja, tem 10 anos de perseguição do Chávez aos partidos de oposição, do Chávez e do Maduro, aos partidos de oposição, muito mais do que isso. Em 2006, eu fui à Venezuela para um evento liberal e o Exército Nacional cercava o hotel onde acontecia um evento de palestras, né? Prenderam Mário Vargas Llosa, que era prêmio Nobel de Literatura, é prêmio Nobel de Literatura. Então, assim, é tudo menos uma eleição livre o que está acontecendo na Venezuela. E ninguém faz nada, está se cultivando uma nova Cuba.